Glória a Deus. Muito obrigada, pastora, por estar disponível, estar disposta a estar aqui conosco. Vamos levantar nossa voz. Vamos orar para a pastora Cíntia, levantando a nossa voz. Vamos? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por esse dia, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua filha que está aqui disponível e disposta, Senhor Jesus, dizendo, eis-me aqui, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Nós estamos aqui como a sua igreja, abençoando a tua filha, Senhor. Que ela venha, Senhor, liberar essa noite palavra de conhecimento e de sabedoria, Pai. Ó Deus, libera dom, Senhor Jesus, sobre a sua filha nessa noite. Libera, Senhor Jesus, palavras que ela nunca disse antes, Senhor. E que no nome do Senhor Jesus, hoje venha ser um marco na nossa vida, Pai. Nós cremos nisso e acreditando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Shalom, gente. Boa noite. Tudo bem? Quero louvar a Deus por essa casa, por esse tempo. Você pode tomar seu assento. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, os ministros dessa casa, pela vida da Jennifer. A Jennifer fez mentoria comigo e aí a gente virou uma questão de amor, né? Hoje que eu a conheci pessoalmente, a gente só se conhecia pelo Google Meet durante o tempo de mentoria e a vida dela me tocou demais, assim. No último dia da nossa aula, do nosso encontro, a gente chorou muito, né? Ela fez a turma toda chorar, inclusive eu, porque o que tocou ela estava tocando a gente também. A maneira profunda que o Pai estava tocando a vida dela nos tocou também. E eu não acredito num toque de Deus que toque você e não toque mais alguém. Todas as vezes que o Senhor tocar você, isso vai precisar tocar mais pessoas, amém? A Apocalipse 19 diz que o Espírito de Deus, né, que o Espírito de profecia, esse é o testemunho de Jesus, o Espírito de profecia. E às vezes a gente pensa que a profecia é só alguém se levantando para entregar uma palavra. Não, o Espírito de profecia é quando ele visita a sua vida e a partir daí outras vidas também vão sendo visitadas, amém? Você está comigo aqui? Eu não me apresentei porque a Jennifer já fez isso, eu estou ali na companhia do meu filho Joaquim, e eu estou muito grata a Deus por estar nesse ambiente. Eu queria te encorajar a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Eu queria dividir um pouco dessa palavra com você. Vocês estavam muito tímidos, viu, irmãos? Vocês são jovens, vocês ainda estavam muito tímidos, vocês estão cansados. Vocês deviam entregar um pouco mais, aproveitar esse tempo, né, na casa do Pai. Eu tenho algumas pessoas, eu sei que certamente aqui tem jovens ansiando por ministrar, que já devem estar ministrando, né, a palavra. Eu tenho um entendimento sobre o ministrar, né? Eu sei que durante muito tempo, e para alguns esse é o modelo, né? Você para, estuda e vem pregar, né? Mas eu tenho vivido e experimentado, e quem sabe isso vai te abençoar, vai fazer sentido para você, você que de repente está aí se sentindo fora do modelo e fora do padrão. Eu acho que não são dias de você sentar para estudar porque vai pregar, é dia de você se envolver com Jesus, deixar ele comunicar algo a você e do que ele comunicar você botar para fora. Então não há necessidade de você ter uma mensagem nova todos os dias. O que você precisa é deixar que essa mensagem vá se diluindo dentro de você, que o Espírito de Deus possa ir falando, até que isso se torne um rio e você molhe mais pessoas com isso. Você entende? Porque, do contrário, você fica dentro de um ambiente, de uma caixa, onde você precisa estudar para pregar. Isso é horrível, estudar para pregar. Não, você tem que ter uma vida de envolvimento com o Espírito, entender que a palavra é o pão e você se envolve com ela, porque essa é a única maneira de você conhecer o seu Pai, né? É você se envolver com a palavra, ter uma vida de oração. Eu sei que a gente veio numa batida durante muitos anos achando que esse era o modelo, mas para a volta de Jesus eu creio que o Senhor está apontando a igreja para um nível de liberdade e para um nível de novidade de vida, e a gente precisa entender isso. Não é sobre você, e eu não estou criticando quem faz desse modelo, mas eu só estou querendo, de repente, ajustar você que é jovem, que está experimentando de uma outra forma, para te dizer que não está errado, porque todas as vezes que ele quiser fazer algo novo, ele vai fazer um modelo novo.
Só que ele não vai fazer um modelo novo com alguma coisa que parece que nunca ninguém experimentou, não. Ele vai fazer algo novo de um fundamento que já existe. A palavra é um fundamento, a Bíblia é um fundamento, e a partir dela ele pode multiplicar isso da forma que ele quiser, ele pode fazer como ele quiser. Então você que está aqui, jovem, que entende que o Senhor está te convocando para ser um ministro, não precisa, tem as suas referências, mas entenda, você é único. E o que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida, pode ser que você olhe para o lado e não veja algo igual, mas isso não vai fazer com que você não tenha a sua identidade. Então, assim, experimente viver do que Deus está dando para você, no tempo que Deus está fazendo com você. Porque ainda que pareça estranho, é exatamente isso que Deus quer fazer na terra nesses dias. Ele está levantando uma galera estranha mesmo, e está tudo bem com isso, tá, gente? Deixa os estranhos andarem pela terra e tocarem uns aos outros como o Senhor quer fazer. Você está aí com a sua Bíblia aberta, Isaías capítulo 6. Eu quero ler 2 versículos, e o primeiro vai dizer assim, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Agora lá no 8 vai dizer assim, depois disto, ouvi... Deixa eu ler o 7 também para ficar bem claro para você. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Fecha aí os seus olhos. Yeshua, eu quero bendizer o teu nome mais uma vez. Senhor, que toda a nossa mente, os nossos ouvidos, que o nosso espírito se alinhe agora a tudo que o Senhor quer fazer nesse tempo, para essa geração, para essa igreja apontada para a tua volta. Convence o nosso coração, Senhor. Nos faz queimar um pouco mais pela vontade do Senhor nesses dias, e que a gente se desprenda de tudo que for necessário para fazer exatamente o que o Senhor quer que seja feito. Nós louvamos o teu nome, levantamos um altar a ti, em gratidão e amor, e reconhecemos o seu senhorio, o teu poderio, a tua graça, a tua manifestação no nosso meio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio nos encontrar mais uma vez. Tributamos a ti, tributamos honra, tributamos glória e tributamos louvor, no nome de Jesus, amém. Aplaude a ele aí, dá uma palavra de amor, libere amor para o teu Senhor nesse tempo. Eu sei que você conhece bastante, né? Já ouviu no mínimo 1 milhão aí de mensagens sobre esse texto. Deixa eu só te dar acender uma luz para você. Às vezes, porque a gente conhece o texto e sabe ele de cor, a gente entra numa zona muito perigosa. Por quê? Porque conhecer o texto e saber ele de cor dá para a gente, amortiza a gente num lugar que parece que dali pode não sair mais nada. Às vezes, até quando a gente está lendo a Bíblia e está lendo um texto que a gente já leu muitas vezes, ouviu muita gente pregar, a gente começa a olhar para ele sem dar muito o valor devido. E deixa eu te lembrar que tem um rio aqui sobre as Escrituras. Então, você não pode se deter só porque você já decorou o texto e porque você já sabe. Pastor, por que a senhora está dizendo isso? Porque eu também, de vez em quando, estou sentada aí. E, às vezes, quando o pregador lê um texto que eu já conheço, já ouvi muito, eu falo, gente, então, o que vai pregar sobre isso? E aí, de certa forma, o nosso HD já dá uma fechada, né? Sim, a gente já trava um pouco, porque a gente já acha que já ouviu muito sobre isso. Só que entende, há um rio do qual você precisa aprender a atravessar. E a palavra vai sempre trazer uma renovação, vai sempre trazer um apontamento e uma direção que você ainda não conhece. Né? O fato é que a gente está aqui e que o Pai quer falar conosco aqui nesse tempo e sobre essa estação, sobre essa palavra. E eu queria começar dizendo para você que Isaías vai viver uma experiência muito poderosa nesse texto, porque ele vai dizer, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava acostumado a ver um tipo de rei, um rei que estava ali materializado, que ele servia, que ele comunicava, ele entendia sobre o reino, ele estava ali servindo um rei. Só que é exatamente quando esse rei morre que ele enxerga o verdadeiro rei. E aí ele descobre que de reinado ele ainda não entendia nada. Porque pensa bem, ele está servindo o rei, no ambiente do rei, vivendo num ambiente totalmente, de certa forma, excelente,
E até aqui ele não tinha tido um tipo de entrega a ponto de dizer: o pessoal que está ao meu redor tem lábios impuros e eu também. Porque tudo que é natural nunca vai te convencer ao arrependimento. Mas se você se comunicar com o verdadeiro rei, aí sim vai entrar num ambiente de arrependimento. Pastora, a gente já ouviu tanto sobre arrependimento e às vezes ouvir muito tira a gente de um lugar de entendimento. Não é sobre arrepender com remorso e culpa, é sobre arrepender porque eu estou começando a entender que eu ainda não estou vivendo e fazendo o que Ele me criou para fazer. O lugar do arrependimento não é o lugar da culpa. O lugar do arrependimento é esse lugar que você vai entrar, porque você vai olhar para você e vai entender que você está vendo um rei na terra, mas você ainda não viveu uma experiência com o grande rei. E aí a gente pensa, é necessário que haja uma morte para que Isaías de verdade enxergue o verdadeiro rei. É claro que a gente fica logo pensando, o que é que precisa morrer em mim para eu enxergar o verdadeiro rei? O que é necessário morrer para que eu realmente me torne alguém do jeito que o Senhor quer que eu me torne? Pastor, o culto é missionário. Fica tranquilo, a gente vai chegar lá. A gente precisa construir uma base para a gente andar, ok? Isaías está dizendo o quê? Eu estava acostumado a viver ao lado de um rei, mas agora eu estou tendo uma experiência de verdade de ver o verdadeiro rei. Porque pode ser que você esteja acostumado a viver muita coisa e esses sejam os dias que o Senhor está dizendo para você, está na hora de você viver algo novo. Está na hora de você ir um pouco mais, de mergulhar um pouco mais. E não tem como, tá? Isso para o jovem, para o de meia idade, para o de muita idade. Se você faz a mesma coisa sempre, eu não estou pregando contra a rotina. Construa uma rotina, porque a tua rotina vai fazer denúncia se você está alinhado com o teu futuro ou não. Vou abrir um parênteses para te falar sobre isso, que isso é uma ferramenta poderosa, né, Jennifer? Se você analisar a sua rotina, vamos lá, todo mundo aqui tem uma rema, ok? O que é uma rema, pastora? É uma palavra que eu recebi lá quando eu me converti, eu tenho recebido toda vez. Todo mundo, quando Deus levanta um profeta, é a mesma rema, fala sobre a mesma coisa. Eu, por exemplo, quando eu me converti, a rema que veio na minha direção foi: você vai ser uma ministra. E eu olhava e achava aquilo estranhíssimo, porque eu não apresentava nem trabalho de escola, como é que eu ia virar pregadora? Não conseguia guardar a data de aniversário, como que eu ia guardar? Eu olhava esse livro e falava, não vai dar. Isso aí, acho que esses profetas não estão muito bem. Mas era a rema que Deus tinha convocado para mim. E essa rema está até hoje. Por quê? Porque você só vai receber uma rema. É como um leque. Depois você vai abrir essa rema e vai andar sobre ela. Mas só tem uma rema sobre a sua vida, ok? Ninguém recebe várias revelações. Você recebe uma. E a revelação que você receber é a revelação do propósito, do destino que Deus tem para você. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque se você pegar a sua rotina e analisar a sua rotina, você vai descobrir se você está andando na direção da rema ou não. Pode ser que você, como jovem, esteja fazendo inúmeros cursos e eu não estou pregando contra. Mas pensa, será que o que você está fazendo e investindo o seu tempo tem a ver com a palavra de destino que Deus deu para você? Porque às vezes a gente fica empreendendo energia em coisas que não vai nos levar na direção que Deus disse que nós iríamos. E entenda, você não tem pneu calibrado para andar fora da rota. Fora da rota ele vai furar. O seu pneu está calibrado para você andar na direção do propósito, do destino que Deus tem para você. Então assim, organiza teu dia. Ainda que você olhe e fale assim, não, mas eu tenho que fazer muita coisa, porque senão eu não vou ser ninguém na vida. Você pode até ser um espetáculo aqui na terra, mas se o que você está fazendo não tem a ver com a palavra de destino que Deus te deu, o céu não está te aplaudindo e ele não está te apoiando, ok? E Deus só protege o que Ele te entrega. Deus só protege o que Ele te entrega, guarda isso. O que Deus entregar para você, Ele vai proteger. Como assim, pastora? Parábola dos talentos. Ele deu o talento e deu uma capacidade. Sabe o que é isso? Nada faltando. Shalom de Deus, está tudo inteiro. Ele está dizendo, eu vou te dar um talento, mas vou te dar uma capacidade. Não tenta se esticar fora do plano, porque isso vai arrebentar com você. Trabalhe com o talento que eu te confiei e entenda, existe uma capacidade sobre você com o talento que eu te dei. E Deus não tem problema com dinheiro. Ele vai fazer você prosperar, ainda que você tenha uma profissão que pareça não ser tão alarmante ou uma profissão tão pontual a nível de você olhar e falar assim, como que alguém... Deus não precisa que você seja o que o mundo quer que você seja para te dar o que Ele disse que vai te dar, ok?
Entenda, o rema é um lugar que você se posiciona em Deus. Depois que você se posiciona ali, Deus vai cuidar para que tudo, 1000 caia ao teu lado, 10.000 à sua direita e você não seja atingido, ok? Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar na rua de Deus. Então analise a sua vida e a sua rotina. Procure ver se o que você está cursando, o que você está estudando e aonde você está investindo tem a ver com a palavra que Deus te deu. Porque imagina, Deus chamou você para ser um ministro, mas você está numa velocidade que não tem tempo nem para ler a Bíblia. Quer dizer, você está fazendo tudo que não tem a ver com o teu propósito. Entende? Você está fazendo tudo por quê? Porque você, no fundo, não acredita que a ideia que Deus tem para a sua vida é melhor do que você tem. Sabe por que a gente não se joga na missão? Porque a gente não acredita que Deus tem uma ideia melhor para nós do que nós temos. E aí a gente fica fazendo força para realizar o que a gente quer, ao invés de fazer o que Deus disse a nosso respeito. Faz sentido, jovens, para vocês? Sabe, eu sei que ser jovem nessa geração de hoje é um desafio. Vocês estão num nível de peso, não há leveza sobre vocês, mas olha só, é vocês quem decidem a vida que vocês vão levar. E decidem como? Não é sendo libertino, porque o lugar mais perigoso para se viver é na liberdade. Quanto mais liberdade, mais perigoso, tá? Não confunda, a liberdade é o lugar mais perigoso para se andar na terra. Porque quando eu tenho liberdade, eu acho que eu tenho o governo de tudo, eu passo a não ouvir ninguém. Levantem, conselheiros. Tem alguém de confiança para vocês entregarem o seu coração. Você tem que ter alguém perto de você que você pode falar tudo sem reserva. E essa pessoa não fechar com você, ela ser aquela que te puxa. Deixa eu destronar uma palavra totalmente equivocada. Não conte para todo mundo sobre o seu futuro, mas tenha pessoas para você contar sobre o seu futuro. Por quê, pastora? Gente, isso é horrível. A pessoa fala assim, se eu contar as pessoas vão invejar. Gente, agindo Deus, quem impedirá? A gente é crente, a gente é igreja. Que história é essa? De que Deus falou que vai fazer uma coisa para mim e alguém vai ficar de olho grande, sei lá o que possa dar esse nome, e alguém vai me secar a ponto de eu não chegar onde Deus disse? Gente, isso não existe. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é poder, autoridade, senhorio. Ele é o Senhor. É claro, não vai ficar dividindo seu coração e seus planos com alguém que não vai te levar para lugar nenhum. Mas pensa, se você dividir o seu projeto com alguém que realmente te ame e está te empurrando para você ir para o teu lugar de destino, quando você pegar uma rota errada, esse amigo vai lá e te puxa e traz de volta. Sabe por que a gente não conta para as pessoas sobre os nossos planos? Porque a gente tem medo de ser cobrado. Aí a nossa mente, o nosso diálogo interno faz o quê? Não vou falar não, porque vai que eu não consiga, vai ter gente chamando minha atenção. Só que você devia arrumar uma medida protetiva, ter pelo menos uns 3, para você contar sobre o seu plano, o seu projeto, para quando você sair da rota, ter gente para te puxar e te trazer de volta. Isso é uma medida de segurança que a gente precisa ter. Não conte para todo mundo, nem na rede social, mas conte para alguém sobre o que você está fazendo e para onde você está indo. Amém? Porque se eu não faço isso, eu ando num lugar de uma liberdade muito perigosa. E o céu está nos chamando para a gente ter um pouco de equilíbrio, ter domínio também e saber exatamente para onde está indo. Analise sua rotina. Vê com quem você está gastando tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso vale para o jovem, para o novo, para qualquer idade. Aquele amigo que fala com você o dia inteiro, que não te deixa pensar, estudar e trabalhar, ele não te ama. Porque quem te ama vai te dar um pouco de espaço para que você possa produzir e chegar onde você precisa. Quer descobrir se é teu amigo, você fala assim, eu estou aqui envolvido, estou estudando para isso ou para aquilo. E aquela pessoa continua falando, ela não para de falar e nem desliga, ela não está envolvida com a tua rota, nem para onde você está indo, porque ela não está te ajudando, ela está te atrapalhando. E você precisa saber onde você vai chegar. Você consegue pegar um Uber, né? Clicar lá e não botar o destino? O Uber nem vem. Por quê? Porque você sabe onde está, mas você precisa saber para onde está indo. Entende, gente? Quem não sabe para onde está indo, vai para qualquer lugar está bom. Entende por que a gente fica perdido na terra e fica falando, cadê o meu propósito, cadê o meu destino? Pastora, a senhora veio falar de missão, eu estou falando sobre missão, a sua vida é uma missão. Você precisa ajustar a sua missão. Missão não é ir, missão é saber ficar e fazer o que tem que ser feito. E isso é a origem da missão. Não existe missão porque você foi, a missão é porque você soube ficar e fazer o que precisa ser feito. Deus deu um talento para a gente, mas Ele deu uma capacidade alinhada a esse talento que vai dar para a gente se esticar e chegar onde precisa. Só que no fundo a gente não acredita. E por isso a nossa rotina não tem a ver com a rema de Deus na nossa vida.
Se Deus chamou você para louvar, o que você está fazendo em outra rota? Você tem que se esmerar nisso. Você tem que se tornar o melhor músico, você tem que ser o mais excelente, o mais destravado e o mais livre na adoração. Você tem que achar um lugar em Deus onde de repente ninguém acessou. E não é naquela ideia de que eu vou pegar um lugar que ninguém nunca pegou. Não é dizer eu vou entrar num lugar porque depois eu vou chamar mais gente para entrar e beber dessa água junto comigo. É sobre isso. Porque o reino de Deus, ele é compartilhado. Ele não é único, ele é para ser liberado. Isaías está dizendo, eu conhecia um rei, mas no dia que esse rei morreu, eu vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor, eu vivi uma experiência poderosa. Que experiência? Eu vivi um toque de fogo. Um toque de fogo. Porque todo mundo que é tocado pelo fogo está sendo enviado. E não está sendo enviado para fora do país, gente. Quando eu digo enviado, é você se posicionar na missão que Deus tem para você. Isaías faz um reconhecimento. Por quê? Porque toda vez que eu me aproximo de Jesus, eu enxergo quem é Jesus, mas ele reflete em mim e me faz ver o quanto eu ainda preciso me limpar. Às vezes o culto é maravilhoso e de fato é, mas o fogo só emocionou você, mas ele não te pegou. Porque quando o fogo te pega, deixa eu falar uma coisa para você, irmão, quando o culto é aquele culto que o fogo nos pega e ele nos toca, nós saímos daqui não é eufórico não. A gente sai constrangido e querendo ir para casa ficar mais com ele. Aí, às vezes, a gente, por estar desligado, o Wi-Fi da gente está muito carnal e não humanizado, o irmão, acabou o culto, ele se despede logo e quer ir embora. E chega em casa, nem liga mais o WhatsApp, você fala, queria mandar um recado, a pessoa nem olha mais o WhatsApp. Sabe por quê? Ela está tão cheia, foi tão tocada que ela não quer sair desse lugar. E ela entende que esse lugar está dentro dela, porque ela é uma habitação. Ela quer ir para casa para ficar mais com o Espírito. Por quê? Porque os tocados pelo fogo não estão emocionados. Os tocados pelo fogo estão começando a se reservar, porque querem mergulhar um pouco mais. E por mais que alguém diga, eu estou cheia do Espírito, quem está cheio do Espírito gosta de gente. Por quê? Porque a matéria-prima de Deus são pessoas. Você não vai conseguir fazer a obra de Deus sem gente. É o inferno que quer que você não se relacione, o céu quer que você se relacione com o máximo de pessoas. E eu queria empurrar você para um lugar. Para de querer sentar só na mesa de crente. Com todo respeito ao pastor da casa, eu quero dizer isso a você. A gente está muito errado na nossa visão sobre pregar o evangelho e anunciar o reino. Por que a gente não consegue sentar na famosa mesa dos escarnecedores? Porque meia hora nessa mesa a gente também está tão pecador quanto aquela pessoa. E eu não estou dizendo que a gente está num nível de santidade Harvard, tá? Não está. Tanto que não está que Deus vem num culto como esse. Por quê? Porque a igreja é para o pecador, a igreja nunca foi para os santos. A gente aqui criou na nossa cabeça uma ideia de santidade que Deus vem porque a gente é santo. Não, ele vem porque o culto é para ele e ele amou o pecador, por isso que ele vem. Tá vendo como desconstrói essa ideia? De que se o fogo veio no altar, se o pregador rasgou o céu, irmãos, ele veio porque ele nos amou. Não tem a ver com o nosso nível de santidade, a presença dele. E eu não estou pregando contra você não ter santidade. Por quê? Se você ama Jesus, você quer ficar próximo dele. E a santidade é o reflexo de uma proximidade. Não de nada contra, tá? Sobe monte, desce monte, faz campanha. Parabéns para quem faz. Eu também curto. Mas não é isso que me faz ser santo. O que traz santidade, a Bíblia diz que quem te santifica é Deus. Então esquece, não é o teu esforço que te santifica, é a proximidade. Quanto mais próximo, mais em santidade. E a santidade não é um troféu que eu carrego, a santidade é alguma coisa que Deus me dá porque quer. Porque é impossível ficar perto dele e não ter do que está sobre ele. Só que às vezes a gente erra o caminho sobre isso. E aí a gente precisa entender esse nível. E aí o que a gente faz hoje? Está na moda, né, a mesa. Nada contra. Tem mesa que você tem que sentar para aprender com gente crente, para você crescer mais. Mas está na hora da gente ser uma igreja que senta na mesa com os pecadores. E sabe por que a gente não senta? Porque a gente nem consegue conversar com alguém que não é crente. Porque a gente tem o nosso dialeto. A gente é uma tribo que só que funciona aqui dentro. Só que uma igreja que entendeu a missão é uma igreja eclesia, para fora. Não é uma igreja para dentro. Ela não está interna, ela está para fora. E aí, por que a gente não quer sentar? Porque a gente não está tão firme, tão crente quanto a gente julga estar aqui dentro. Aqui dentro funciona, gente. Sabe onde você vai testar o teu nível de envolvimento e do quanto você é capaz de não negar Jesus? Lá fora. Lá fora.
a gente precisa fazer o que tem que ser feito. O Senhor não nos chamou. Isso aqui é um lugar só para a gente se abastecer. Sabe qual é a minha expectativa como ministro? Que o que eu estou liberando sobre a sua vida gere um efeito para você ir, não para você ficar. Para você, tocar mais gente. Porque pensa, se ele te tocou, você tem que tocar alguém. Se ele te tocou, alguém precisa ser tocado. E como é que eu sou tocado, pastor? Eu sou tocado na verdade. Eu sei que pregador gosta de falar usar essa fala, né? Irmão, primeiro passou em mim para depois pegar você. Tudo bem, pregador, a gente respeita. Mas pensa, se a verdade, uma informação entra em mim, no meu ouvido, no meu cérebro virou um conhecimento, ok? Quando isso me embriagar, vai se tornar uma verdade. Quando se tornar uma verdade, toda vez que eu proclamar, alguém vai ser tocado. Pastor, eu prego e ninguém se converte, porque o que você está falando é um discurso, não é um fundamento. Quando for um fundamento, esse fundamento toca alguém. Porque conhecereis a verdade. Toda vez que a palavra não for um discurso, mas for uma verdade que me tocar, quando eu botar para fora, ela é uma verdade, ela vai tocar alguém. É sobre essa verdade, é sobre esse lugar que Jesus está chamando a gente para fazer missão. Não é uma missão para ir para outro estado, é uma missão para a gente ficar também e ficar liberando e tocando pessoas. Por quê? Porque tem gente que vai, mas tem gente que vai ficar. Imagine se todo mundo for, gente. Quem vai ficar? E deixa eu te contar uma experiência, eu já fiquei lembrando sobre isso. Ano passado eu fui com o pessoal da Nazareno de Nilópolis, do pastor Alessandro. Nós fomos para Manaus, para um projeto que eles têm, pastora Vânia, para os ribeirinhos. E aí pensa, eu já prego há mais de 20 anos. Eu sei fazer isso. Eu fui chamada para fazer isso. E assim, a gente pode se ofender por ter clareza de identidade, viu, gente? Que as pessoas se ofendam, mas você não pode se ofender. Que isso, às vezes, ofende. Quando você diz assim, eu sei quem eu sou, essa expressão é usada quando alguém está a fim de dar um tapa em alguém, né? Fala assim, eu sei muito bem quem eu sou, tá chamando para briga. Só que essa palavra, eu sei quem eu sou, é para você usar com a clareza de quem você é. Não há pecado e nem está errado saber quem você é. Você tem que ter consciência, porque você recebeu uma capacidade e um talento, ok? E eu cheguei lá, quando a gente saiu do centro da cidade, fomos lá 5 horas rio adentro. Quando a gente chegou na primeira tribuzinha lá de ribeirinhos, que parou o barco e tal, o Espírito veio assim sobre mim. E eu não conseguia parar de chorar, e aquele ambiente se encheu da glória, o barco todo mundo ficou quieto, a gente começou a se mover no Espírito, porque o Senhor estava ali e tal. E aí, daqui a pouco, o pai começou a falar para mim, Kate, aqui você não sabe pregar. E, de fato, eu não sabia, gente. Porque aquelas pessoas em Manaus, elas são calmas demais, e eu sou aceleradíssima, eu falo rápido. Eles são calmos. O HD deles é totalmente diferente do nosso, tá? Não é que eles são pessoas burras no sentido de cultura, não. É que eles são mais lentos no pensar. Então, você, para acessar eles, você tem que falar muito diluído. E aí o Senhor falou assim para mim, Kate, sabe essa eloquência de vocês lá? Aqui não funciona. Aí ele falou, se você começar a vir incendiada do jeito que você é lá, você não acessa essas pessoas. Ele falou, sabe o que você vai fazer? Vai ter que se esvaziar. E eu fui como a pregadora do barco. Da equipe que estava, eu era a pregadora oficial. Eu ia pregar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E o Senhor falou assim para mim, se esvazia. Deixa tudo que vocês estão lá treinados para fazer, aqui não presta, aqui não serve. Esquece. Arranca tudo. Gente, sabe o que é você ir se esvaziando, se esvaziando? Se olhava para a Bíblia assim, falava, vou pregar o quê? Não sei como pregar para esse pessoal, Jesus. Sabe se você se enxergar impotente e olhar e falar assim, tudo que eu sei até aqui não serve. Para cá não funciona. Sabe quando Deus resolve falar assim, vou limpar você para te voltar para o lugar original, para que você agora seja exatamente do jeito que eu quero que você chegue. Eu voltei de Manaus outra pessoa, porque a vida daquelas pessoas me tocaram. Sabe, às vezes você está num nível que você está falando assim, eu já aprendi desse jeito, é desse jeito, e o Senhor está fazendo uma coisa nova. Está dizendo para você, desconstrói, se esvazia. Pensa no teu Jesus. Ele era poder, majestade e glória. Ele teve que vir se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, até ficar como eu e você. E quando ele chegou nesse nível, ele disse o quê? Pai, se possível, passa de mim.
Passa de mim, porque suportar o nível de pecado que eles carregam, para mim é muita coisa. Eu já me esvaziei demais para ficar como eles. Por quê? Porque não é fácil andar na nossa humanidade. E é tudo que a gente não quer nesses dias. A gente quer ser super espiritual. E pare para pensar. Ele te deu alma, corpo e espírito. A única coisa que está pronta é o espírito. A alma e o corpo a gente já abandonou faz tempo. Prova disso é que nós temos hoje, como igreja, a gente adoecido mentalmente e emocionalmente. Por quê? Porque a gente abandonou a nossa alma, a gente não deu crédito para ela. A gente quer ser espiritual. Mas pensa, o espírito está pronto, gente. Porque a gente não quer ter trabalho, a gente quer despojos sem ir para a guerra. E o Senhor está chamando uma igreja que é missionária, mas faz uma missão indo para a guerra. E como é que eu vou para a guerra? Eu vou para a guerra entendendo que o rei tem que morrer para que eu veja o grande rei. Eu não sei o nível de reinado que precisa ser morto nessa noite sobre você, para que o grande rei seja visto por você e ele toque você com fogo, porque quando ele te tocar com fogo, eu estou falando de um fogo original, não estou falando de uma emoção. Quando ele te tocar com fogo, você mesmo vai dizer, envia-me a mim. Quando ele te tocar com fogo real, você permitir esse fogo te tocar, você não vai conseguir ficar em silêncio, você vai dizer, envia-me a mim. E nós somos uma geração disposta, disponível, na verdade, mas não disposta. Por quê? Está todo mundo disponível. Se o pastor fala assim, amanhã nós vamos precisar limpar a igreja, pintar as paredes, tem um monte de gente, estamos juntos, pastor, estou fechado com o senhor. Você vira polícia e fala, estamos juntão. Disponível. Mas quando chega no dia da execução tem meia dúzia, sabe por quê? Porque tem um time disponível, mas não tem um time disposto. Porque o que é estar disposto? Disponível é uma camada. A camada do disposto é a camada que vai para a guerra. Por que a gente não quer se levantar muitas vezes para orar? Porque quando você ora, você mexe no mundo espiritual, no sentido do que Deus tem, mas você cutuca até o inferno. Não existe oração que você move tudo para você em Deus, mas você acha que o inferno não está se movimentando? É mundo espiritual. Quando você acessa os dois. E quando eu começo a me mover em oração, sabe o que acontece? Eu começo a entender que eu vou ter os despojos, mas também vou ter o contra-ataque. E a gente não quer o contra-ataque. A gente quer o despojo, mas a gente não quer ir para a guerra. E Deus está chamando um povo que quer fazer missão, que entende o mundo espiritual. Toda vez que você orar, você vai acessar o que Deus tem para você, mas você também vai acessar as trevas. Pastora, me mostra biblicamente. Daniel orou, acessou o que Deus queria, mas o inferno veio juntinho. A gente não pode ser uma igreja imatura nem inocente. A gente tem que ser uma igreja que seja os ruióis de Deus, os maduros de Deus. Filhos maduros no Senhor. Sabe, eu queria encorajar você nesse tempo a ser um missionário. Pastor, eu vou para que país, que estado? Não, não é sobre ir para lugar nenhum. É sobre ser um filho que fica, mas entende a missão. Isaías não está indo para lugar nenhum, mas ele está dizendo, me toca. Porque os meus lábios estão impuros, porque quando eu vejo o grande rei, eu olho e enxergo a minha impureza. E para eu poder me tornar imagem e semelhança dele, ele vai ter que me tocar com fogo. Porque se ele não me tocar, eu não tenho como ir. Não há como ir sem ser tocado por ele, tocado pelo fogo. E jovens, guardem uma coisa, vocês não vão ser felizes seguindo o plano de vocês. Porque felicidade ela é baseada em coisas que acontecem. Aconteceu uma coisa ali, outra aqui, eu fico feliz. Não demora muito, pode vir uma notícia ruim, você vai ficar triste. Mas Deus não quer um povo que viva feliz. Ele quer um povo que viva contentamento. Sabe o que é contentamento? É um lugar. Um lugar em Deus que eu acho, em propósito, acabou, ninguém me tira dali. Você viaja aí para visitar um missionário, aí você fala, o cara começa a te contar tudo que ele deixou. Porque sempre deixou alguma coisa, tem que deixar algo para fazer sentido ir. E aí você pergunta para ele, cara, tu tá dormindo? Eu dormi na rede no barco, tudo bem, super confortável. Até brinquei com a pastora Vânia, falei, esse barco não é muito missionário, ar-condicionado, água potável, rede confortável. Falei, Vânia, tu não tá treinando o pessoal aqui não, Vânia. Fiquei brincando com ela, porque não tinha caos, na verdade tinha um tratamento de excelência naquele lugar. Porque essa é a visão missionária do pastor Alessandro. E eu louvo a Deus por isso, porque é não olhar o missionário como um miserável, mas olhar um missionário como alguém que está levando o pão para um lugar.
Tudo que aquelas pessoas tinham, e teve algo que eu ouvi lá que chocou o meu espírito. Uma moça falou assim para mim: nós esperamos um ano inteiro para que vocês venham, e tudo que vocês nos entregam aqui é o que nos mantém até vocês voltarem. E às vezes a gente tem um culto que a gente diz assim: não gostei muito, o culto não me agradou. É porque não é para gente, é para a gente prestar culto para ele, entendeu? Por isso que esse culto, às vezes, alguns cultos não nos agradam, porque não é sobre nós, é sobre ele. E aí, pastora, eu quero fechar trazendo isso ao seu coração. Será que você está maduro para dizer: Senhor, pode me enviar? Mas enviar não é para ir para longe, é enviar para você ficar e fazer o que precisa ser feito. Entender a missão, sabe, confiar em Jesus a ponto de falar assim: mesmo que eu não faça a tal faculdade que eu queria e faça uma outra, eu vou na direção que Deus está sinalizando para mim. Sabe qual é a maior vergonha para um crente? Para mim, agora eu vou expressar uma opinião, não é muito lícito fazer isso no altar, mas eu quero fazer isso. Alguém vir me entregar uma profecia e eu não ter a mínima noção sobre aquilo. Sabe o que isso significa? Que eu não tenho vida de oração e não tenho intimidade com o céu. Porque alguém pode me contar um pouco da pintura do quadro, mas eu tenho que ter noção que quadro é esse, é a minha vida. A minha vida não pode estar na mão de todo mundo. Eu preciso saber o que Deus tem como destino para mim. Pessoas precisam ser levantadas para dar testemunho de alguma coisa que eu já vi. Então, assim, se envolva com o Cristo. Salmo 139:16. Existe um livro escrito a teu respeito. E você precisa saber o que o livro consta a seu respeito. Você precisa ler esse livro. E como é que eu faço isso? Eu preciso ter uma vida de oração. Sabe como é uma vida de oração? Não é uma vida que você só fala. É uma vida que você entra no quarto, fica quieto e deixa o céu falar com você. Sabe, aprende a orar nesse nível, gente. Entra no quarto e fica quieto. Aquieta a tua alma e deixa o Espírito falar com você. Você vai ver que lugar incrível. Aí você vai descobrir porque que tem gente que ora 2 horas, que ora 1 hora. Não é porque abre um pergaminho de pedido, mas é alguém que silencia a sua alma e diz: vem, Espírito, vem, nós queremos um pouco mais. Conte-nos um pouco mais. Eu queria te convidar a ficar de pé, para que você seja esse missionário nessa missão. O pessoal do louvor, se quiser vir para cá, eu bem gostaria. E eu queria encorajar você: pastora, vai chamar para o altar? Vou chamar para o altar. Por quê? Porque é daqui que desce um óleo fresco, amém? É daqui que desce um óleo fresco. Quando a gente perder esse lugar, a gente, na verdade, não entendeu o que o céu quer fazer. Sabe, se fosse você, deixava o Senhor tocar você. Deixava o Espírito te tocar com fogo para você poder ir. Jesus é confiável, igreja. Jesus é confiável. Sabe, Deus não está olhando onde você nasceu. Se você tem um recurso, Ele só está dizendo: a quem enviarei. Eu quero terminar esse texto trazendo uma clareza para você. Quando Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim, ele está dizendo isso porque ele ouviu algo que depois que o fogo tocou ele, aí a audição dele foi aberta. Porque pensa, ele é tocado pelo fogo, e depois de ser tocado pelo fogo, ele diz: envia-me a mim. Por quê? Porque a Trindade está dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, porque nós somos uma geração que estamos indo por causa de nós mesmos. Nós vamos pela nossa realização, nós vamos pelo que cobiçamos, nós vamos pelos que queremos. Quer ver uma coisa? Sabe por que você não posta às vezes muita coisa? Porque você acha que o mundo inteiro para ver sua postagem. O nome disso é orgulho. Você devia postar pensando pelo menos em 3 ou 4 que seriam tocados pela sua postagem. Mas você só quer postar se tiver muito seguidor, se tiver muito like. Sabe por quê? Porque você está indo por causa de você. Você ainda não está indo por causa da Trindade. Por causa do Pai, por causa do Filho, por causa do Espírito. O céu está chamando os filhos que vão em nome dEle. Quem está querendo ir em nome dEle? Ele está dizendo: a quem enviarei? Reba, chore, andarabasse. Ele está: a quem enviarei por nós? Quem é que não vai por si, mas vai por nossa causa? Aonde estão os filhos que irão por causa dEle? Eu quero te convocar, vem pra cá e deixa o fogo te tocar. Deixa o fogo te tocar. Reba, chore, andarabasse. Vem, Espírito
mais, um pouco mais. Nós queremos ser tocados pelo fogo, tocados pelo fogo, a ponto da gente se enxergar profundamente. Ramanaya Shuri Andarabasi, Reananaya Shuri Andarabasi, Enaya Shuri Abashi. Vem com uma brisa, Senhor, que vai arrancando de nós o orgulho, que o medo vai sendo dissipado e que a gente possa ouvir o som do Senhor, que isso quebre o nosso coração. Ouça o Espírito de Deus falar com você: a quem enviarei? Quem é que vai por nós? Quem é que vai abrir mão? Sabe, o Senhor está te convocando hoje. Abre mão de você, me entrega tudo. Você não vai se decepcionar. O que eu tenho é maior. Ramanaya Shuri Andarabasi. O que eu tenho é maior, é maior. Você não ia ter uma ideia melhor que a minha. Anaya Shuri Andarabasi. Você não precisa ter medo. Sabe, o Espírito me diz assim: alguns estão dizendo, mas eu não quero ser missionário, eu não quero ir para lugar nenhum. Ei, querido, não é sobre ir, é sobre entender a missão, e a missão é um propósito. Jeremias capítulo 1: antes que te formasse eu te conheci, te dei as nações por profeta. Aí Jeremias contesta e diz: mas eu não sei nem me comunicar, como vou fazer? Naya Shore Andarabasi. Aí o céu vai declarar, o Senhor vai dizer, sabe, eu vou diluir para você entender. O Senhor estava dizendo assim: Jeremias, antes que te formasse, você nem no ventre estava, e eu pensava, lá no capítulo 21 a 22, se eu não me engano, pensamentos de paz a vosso respeito. Aí o Senhor está dizendo assim: Jeremias, eu ia precisar de um profeta no dia chamado hoje. Você só nasceu por isso. E agora vai dizer para mim que não vai? Ramanaya Shuri Andarabasi. Entende, jovens? Vocês não estão numa condição de escolher destino. Não precisa escolher, o céu tem um destino para vocês. O Senhor está dizendo: se entreguem. Ouçam o que eu tenho para declarar a vocês. Rayanashuri Andarabasi. Sabe o que o Senhor está dizendo? Para de fazer força. Para de fazer força. Para de fazer força. Deixa eu enviar vocês. Deixa eu fazer em vocês e por vocês e através de vocês. Orayashuri Andarabasi. Remanaya Shuri Andarabasi. Deixai o Espírito vir. Deixai Ele tocar você. Foi por isso que você veio aqui, para deixar o fogo pegar você. Renaya Shuri Abashi. Espírito de Deus, vem sobre essa juventude. Vem sobre essa igreja que está apressando, Senhor. Apressando a tua volta, para que o Senhor faça o que precisa fazer. Remanaya Shuri Andarabasi. Seja tocado por esse fogo. Tocado por esse fogo. Empurrado por esse fogo um pouco mais. Renaya Shuri Andarabasi. Empurrado pelo fogo. Yeshua, eu peço, desconstrói essa mentalidade e dá para ele a mentalidade da missão agora. É você sim, você pode ir e fazer o que o céu está te chamando. Ramanaya Shuri Andarabasi. Renaya Shuri Andarabashe. Naio Yabasheri Andarabashe. O Senhor vai organizar a tua mente agora. Renaya Shuri Andarabashe. Acabou essa pergunta. Mas o Senhor me mostra você se encolhendo. Você vai se encolhendo. Por mais que o céu fique abrindo e revelando para você, você se encolhe. Agora vá. Você é ruiós de Deus. Você está maduro para esse tempo. Remanaya Shuri Andarabasheri Andarabasi. O céu é a tua resposta, jovem. O céu é a tua resposta. Romanaya Shuri Andarabasi. Há um convite que o Espírito te faz.
É tempo de você entrar, sentar, entra pro quarto, sabe? Deixa tudo em silêncio. E libera esse cântico. Tem um cântico. Sabe por que o Espírito Santo foi liberado? Para intervir com gemidos inexprimíveis. Não precisa ser uma canção que a terra entenda. É uma canção que o Espírito vai diluir e entregar ao Pai, entende? Senhor, eu abençoo a vida desse jovem, para que ele vá e acesse o céu com um cântico novo. Um cântico novo. E quando você estiver nesse altar, que ele tocar você, para você fazer o que tem que fazer e trazer esse cântico. Não se intimide. A igreja está esperando por alguém, que faça isso. Seja uma resposta para Edson Passos. Seja uma resposta para Edson Passos nesse tempo. Uma resposta para Edson Passos nesse tempo, amém? Eu queria bem liberar uma palavra sobre a sua vida. De 0 a 100, você usa 20% do seu potencial. Porque no fundo você se sente rejeitado e acha que está todo mundo olhando. E eu não quero te expor. Eu só quero que a igreja saiba que o céu viu você, ok? E se o céu te viu, te amou, ninguém pode rejeitar você, jovem. Eu via você aqui, ó. Hanayashou. Você havia uma explosão. Você foi tocado. O Senhor te deu algo na adoração. Está sobre você, tá? Está sobre você. Você, ao invés de ir, você puxava. Porque o tempo todo você fica olhando e achando que está todo mundo te avaliando. Mas Ele te chamou. Ele te chamou. Yeshua, eu quero te pedir que toda raiz de rejeição agora, como é seu nome? Senhor, sobre a vida do Jonathan agora, eu quero te pedir que venha esse fogo. Esse fogo que você não vai resistir. Esse fogo que você não vai suportar. O Senhor diz assim, ó, para a liberdade, Jonas. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Não vos sujeitais a jugo de escravidão. Seja livre de toda palavra, todo sentimento, toda rejeição, toda acusação sobre ti, Senhor. Eu quero te pedir, alivia os ombros desse jovem agora. E que você vá, e faça o que precisa ser feito. Libere os céus sobre Edson Passos com adoração. Senhor, eu faço denúncia agora sobre toda voz de acusação. Você já foi vista. Cale-se agora.